nessa série de mensagens já muito foi falado sobre essa questão de batalhas espirituais, sobre vitórias eternas. E são coisas que nós temos que ter o cuidado e todos os dias olhar com atenção para isso, porque todos os dias nós estamos em batalhas espirituais. Você enxergue isso ou não, no caso, numa questão física, mas espiritualmente, uma coisa invisível, aquilo que nós não podemos ver, mas está existindo ao nosso redor todo momento. E essa série de mensagens que o pastor vem trazendo é muito importante para nós, para que nós possamos nos fortalecer e principalmente nos capacitar mentalmente e espiritualmente para combater isso. Porque aquele que sofre nessa batalha espiritual, quando não está preparado, é eu e você. E é isso que nós temos que cuidar para não passar, não viver essa dificuldade. No final de semana passado, o Digão pregou sobre Efésios 6, uma palavra muito direcionada sobre a questão de espiritualidade, sobre essa batalha espiritual, tudo aquilo que nós podemos nos revestir da armadura que Deus tem nos deixado, e para que nós possamos batalhar dia a dia essa batalha, essa guerra que travamos espiritualmente. E uma das coisas que a gente tem que ter fixo na nossa mente, principalmente sobre aquele texto e qualquer outro que se fale sobre a questão de batalha espiritual, irmãos, é que a nossa batalha, assim como o Digão falou, não é contra carne e sangue. É contra potestades, é contra o diabo, é contra tudo aquilo que é do maligno. E nós não podemos ficar batalhando com o nosso irmão, com as pessoas que estão perto de nós. E muitas vezes elas não nos agradam. E principalmente, muitas vezes, essas pessoas fazem de uma forma que parece que naquele momento, no nosso momento de raiva que estamos, o diabo é ela. A pessoa que está ali do nosso lado parece que está fazendo aquilo para nos derrubar. Porque sabe que muitas vezes a gente... porque somos cristãos, que a gente tem que ter uma conduta diante, principalmente da sociedade, onde estamos, não só na sociedade, dentro da nossa casa, que eu acredito que seja mais importante ainda, porque é da nossa casa que vão sair o futuro de mais pessoas, principalmente de mais pessoas que conheçam a Cristo. Porque é da maneira que nós comportamos em casa, da maneira que nós agimos em casa, que o nosso filho vai aprender, que os filhos vão ver os pais, e dali eles vão sair e ter uma mentalidade para expor lá fora na sociedade. E é isso que nós devemos ter o cuidado. Eu trouxe um capítulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde fala desta viagem missionária, que é a terceira viagem missionária que Paulo faz. E ele vai, nessa viagem missionária, a Éfeso. Ou... para depois mais ele vai pregar e vai trazer a palavra sobre aquilo que o Digão falou na semana passada, que era sobre essas questões espirituais, sobre todas as armaduras espirituais que nós tínhamos que ter para nos revestir, para viver e para batalhar essa batalha. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11 ao 20. Amém? Quem não trouxe Bíblia, acredito que vai ser projetado. Então vai poder... Verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lençóis e aventais de Paulo que estavam sendo usados e levados para colocar sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e o dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa nus e feridos.
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este que chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém, irmãos? Vamos orar? Pedir que o Espírito Santo nos direcione para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas e agradecemos porque o Senhor até aqui esteve conosco e nos traz, ó Deus, a este lugar onde nós podemos ouvir a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, através, ó Deus, dos nossos ouvidos bem abertos, Senhor, e principalmente prestando atenção e com certeza ministrando ao nosso coração, o Espírito Santo estará, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que Paulo falava a Éfeso naquela época, trazia a essas pessoas e viveu como experiência, Senhor. Que nós possamos também praticar, Senhor, tudo aquilo que ouvimos aqui, para a honra e glória do teu nome, e com certeza, Deus, para que nós possamos alcançar a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as batalhas espirituais, elas correm diariamente em nossas vidas, e nós não podemos negar isso, por mais que aquilo que nós não vemos. E a necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus, principalmente se aprofundar nela, para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor para viver, para combater, para poder lutar de igual para igual essa batalha, e com certeza com superioridade, porque o nosso Deus é superior ao diabo. E nós sabemos disso porque Cristo venceu o diabo a partir do momento que padeceu naquela cruz, derramou seu sangue por cada um de nós. E a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas a Cristo, automaticamente nós estamos selados com a marca de Cristo, e a partir dali o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Só que nós temos que viver uma vida como Cristo viveu. É difícil? Olhando para o que a Bíblia fala, é difícil. Só que em nenhum momento a Bíblia nos cobra acerca que tem que ser a risca, que tem que ser aquilo exatamente como Cristo viveu, que nós não podemos falar em momento nenhum. Somos seres humanos, somos pecadores, pendentes ao pecado, e Cristo sabe disso, Deus sabe disso, tanto que envia seu Filho para padecer o sacrifício mais perfeito que podia existir, porque nós, na nossa capacidade, não tínhamos chance de combater o mal, de poder alcançar a salvação pelas nossas próprias forças. E é isso que nós devemos ter. Só que o problema nosso é que essa mentalidade que nós criamos, que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós estamos protegidos, que Deus nos guarda, e a partir dali o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, eu acho que cauterizou um pouco a mente das pessoas, num sentido de forma que as pessoas não estão mais preocupadas com a questão de batalha espiritual ou com a questão de espiritualidade. Elas não olham mais para isso e não se identificam no meio dessa batalha, elas sabem que elas são salvas, somente isso. Só que a partir do momento que nós deixamos as coisas desandar, deixamos as coisas sair fora do nosso controle, principalmente não andando conforme a palavra do Senhor nos instrui, nós estamos dando brecha para que o diabo venha, e a nossa mentalidade cauterizada sem a palavra do Senhor, nós não percebemos. Nós não entendemos e não conseguimos ver. E daí a gente vê diabo na pessoa que está do nosso lado, a gente vê diabo naquela pessoa que está tentando contra a nossa vida. Qualquer coisa que se levante contra nós em qualquer momento é o diabo. E nós não temos muito o que fazer, no momento a gente tenta batalhar contra aquela pessoa, sendo que é uma luta espiritual que nós vamos ganhar com certeza de joelho dobrado, jejum, muita oração e palavra. Nada mais pode ser feito senão isso. O misticismo na igreja. Nós sabemos hoje que as igrejas vivem dessa forma, questão mística. As igrejas hoje estão pendendo para um lado, que elas estão se apegando a objetos e coisas, e ainda elas conseguem resgatar com versículos distintos, por exemplo, esse que eu li de Paulo, que lenços e aventais de Paulo eram usados para que eles pudessem ungir pessoas, levar, e as pessoas eram curadas. Pessoas estão se apoderando disso e entendendo que não é essa questão
de uma pessoa mais santa que outra usar algo ou fazer algo que vai curar a pessoa. Vai curar aquela outra pessoa enferma, que vai libertar ela de demônios. E sim, uma vida santificada em Cristo que vai trazer a libertação e a fé daquela pessoa que está recebendo aquele momento, oração ou qualquer outra coisa que está sendo feita. Só que não basta somente a fé. Essa questão de as pessoas pegarem coisas e usarem para a questão de objetos para trazer, levar cura, objetos ungidos, como se fala hoje no popular, que as pessoas levam muita questão de unção. Esses objetos as pessoas estão pegando achando que pessoas são santas, que pessoas são maiores que os apóstolos até, que têm uma ligação tão direta com Cristo que o milagre é feito através delas, e não é. No versículo 11, Lucas fala bem certinho sobre essa questão, dizendo que Deus e não Paulo quem faz os milagres. O evangelista Lucas deixa claro isso. Em nenhum momento Paulo fazia o milagre, mas sim Paulo era o canal que levava a bênção e levava o milagre de Deus através deles. E isso, em qualquer momento, eu e você podemos ser usados da mesma forma. Só que nós temos que ter uma vida que nem Paulo tinha. E se nós formos analisar todas as cartas e tudo aquilo que Paulo viveu, e tudo aquilo que Paulo deixou e começou a viver a partir dali, nós colocarmos pautada ao lado da nossa vida, desde que nós se convertimos, qual que foi a mudança extrema que nós tivemos? O que mais nós fizemos, ou o que você lembra que você fazia, que mais você conseguiu identificar essa mudança, a questão de Cristo em sua vida, que te fez diferenciar do velho homem para o novo homem. E a partir dali, dessa vivência, a gente deixa de muitas coisas. Só que o problema é que a gente acaba no comodismo. E os costumes e coisas que a gente acaba fazendo de errado não são uma coisa que a gente traz só lá de trás. Diariamente, a gente vai vivendo coisas que vão nos afastando de Deus e aquilo se torna um costume, muitas vezes, da gente fazer e nós acabamos se perdendo. E não cuidando mais das nossas vidas, não cuidando da nossa vida da forma que nós estamos vivendo e deixando as coisas sair fora do controle. Isso que nós temos que ter o cuidado. Vivemos a era da igreja dos homens de milagre. Hoje a igreja, você percebe as igrejas em volta aqui da nossa, não precisa ir longe. Aqui embaixo tem muitas igrejas que vocês que são aqui do bairro Cruzeiro conhecem. Igrejas que pessoas falam, eu vou lá na igreja daquele tal lá porque ele faz milagre. É o cara da oração, é não sei o quê, que faz uma oração poderosa. Gente, gritar em cima do altar eu também faço. Só que o que realmente é Deus na vida da pessoa? Qual é a vida que essa pessoa está levando a partir dali fora da igreja? Será que nós temos esse acompanhamento dessa vida dessas pessoas e de tudo aquilo que eles viveram? Pessoas que estão em uma igreja, saem, vão para outra, daqui a pouco eles abrem a igreja deles, e daí fecha, e daqui a pouco abrem outra, e são homens de Deus. A igreja não é uma fábrica que se pode fechar e abrir. A igreja é a direção de Deus. A partir do momento que Deus quer que se abra uma igreja, que essa igreja se forme uma nova igreja, assim como nós temos as congregações batistas que são formadas, essa igreja, pela vontade de Deus, é formada. E quem que são as pessoas que carregam isso, que pegam junto para poder abrir? Nós. Uma igreja estruturada, uma igreja fortalecida, principalmente pautada na palavra, é que vai se levantar e vai começar a caminhar para poder levar o evangelho adiante, abrindo novas oportunidades que da mesma maneira você teve e eu tive de conhecer o evangelho. E não pautada em homens. E não vista como homem, aquele homem. Todos nós somos pecadores, indiferente de quem seja. Paulo era pecador. Era alguém escolhido de Deus? Sim. Você pode ser alguém escolhido de Deus para fazer algo? Com certeza. Deus te deu dons para isso. E esses dons você tem. Talvez você não conhece, não descubra. Mas a partir do momento em que você começa a se dedicar mais na palavra, a partir do momento em que você começa a participar mais dos cultos, a vir mais no net, no culto de oração, de vez em quando participando dessas coisas, você começa a abrir a sua mentalidade em questão à palavra e começa a perceber coisas que eu garanto que você sabe que poderia estar fazendo e não faz. Só que nós deixamos o comodismo nas nossas vidas.
Quando a partir do momento em que nós se acomodamos, o culto de domingo se torna uma rotina. Até chegar férias. Chegou as férias, o pessoal para também. Não estou dizendo que é errado. É bom tirar férias com a família, sair, viajar. Mas, às vezes, a gente entra naquela questão dessa rotina e toda a vida é a mesma coisa. E toda a vida nós estagnamos como crentes, como pessoas convertidas, e dali não saímos. Nós se convertimos, mudamos um pouco e a partir dali deixamos as coisas seguir nesse caminho. Eu já estou na graça. Só que não foi de graça. E é isso que nós temos que lembrar. O quanto que nós fizemos, o quanto que nós nos arrependemos e deixamos de praticar coisas erradas, é o suficiente por tudo aquilo que Cristo fez por cada um de nós? Pense nisso. Verso 12. As pessoas eram curadas pelos lençóis e aventais de Paulo que usavam pela fé ou pela fé que buscavam a cura. Elas eram curadas pelos lençóis ou pela fé que elas tinham, que elas iam ser curadas? É óbvio que é pela fé. Nada, nenhum objeto hoje pode substituir a nossa fé. Se nós não tivermos fé, pode jogar o que for, pode fazer o que for, quem for. Pode ser o cara que é um santo, mas se você não tiver fé, em nenhum momento você vai alcançar aquilo que Deus possa fazer por você. Nos evangelhos, a mulher que vem e toca Cristo no meio da multidão, que Cristo disse, alguém me tocou. Que até os discípulos dizem, mas alguém tocou? Muitas pessoas estão tocando no Senhor. Não, é diferente. Porque alguém me tocou e saiu virtude, saiu poder de Cristo. Ou seja, pela fé que aquela pessoa tinha. Ela não precisou se expor, não precisou se colocar, não precisou pedir uma oração para Deus. Mas a fé dela era para Cristo, era tão grande que simplesmente o tocar, saiu o poder de Cristo e aquela mulher foi curada. Então tudo vale daquilo que tem que partir de nós. Cristo, Deus, está disposto a fazer algo para que nós possamos melhorar, mas muitas vezes nós não nos interessamos, nós não desejamos isso. Nós não temos essa vontade que era para nós termos. O misticismo das pessoas hoje em coisas palpáveis está igual ou pior do que o povo hebreu estava no Egito. Em Êxodo 32 fala sobre a questão em que Moisés vai e sobe ao monte e demora, tarda muito para vir. E o povo se exalta e pede o quê? Para que fosse formado um bezerro de ouro para eles adorar. Para que um Deus que pudesse proteger eles a partir daquele momento de dificuldade. Gente, pelo amor de Deus, hoje, se nós formos analisar, tem quantas coisas que são vendidas, que são colocadas em comércio dentro da igreja, para poder agregar coisas, para a gente conseguir coisas a partir disso para com Deus. Em nenhum momento Deus vai querer barganhar com você, não vai aceitar teu dinheiro em hipótese alguma. O dinheiro todo é dele, a riqueza que nós temos, tudo que nós temos, o ar que nós respiramos, é de Deus. Existe como nós barganharmos com Cristo, com Deus? Em nenhum momento. E é isso que nós temos que botar na nossa consciência, gente, que a partir do momento em que nós entendermos isso, que nós se colocarmos no nosso lugar de cristãos, verdadeiros cristãos, a gente vai mudar totalmente a nossa vida. Experimenta fazer isso uma semana. Você agir da forma que é para agir como um cristão age. Não estou dizendo que você não age, mas eu sei que em alguns momentos você erra. Eu erro todos os dias e me vejo todos os dias pensando nisso, mas muitas vezes não conseguindo mudar. Porque isso não é uma coisa do dia para a noite. Quando eu me converti, muitas coisas eu tive que mudar. Muitas coisas. E foi difícil. Foi mais de ano para mim conseguir mudar, às vezes, coisinhas simples, que era o simples ato de falar palavrão. E era uma coisa cotidiana, algo diário que eu fazia, que não era problema para mim. E a partir do momento que se torna um costume, o diário vem, você faz, você só vai se tocar daqui a pouco. Muitas vezes eu lembrava, depois que me converti, que falei um palavrão, 20 minutos depois. Aí que eu me arrependia. Só daí que eu ia me arrepender. A partir daí que eu comecei a me cobrar nisso, que isso levou mais de ano, chegou um momento que eu conseguia segurar para não falar. Até que aquilo se tornou uma rotina, não falar mais. E essa rotina tem que permanecer. É uma rotina saudável.
é algo que agrada a Deus, ou pelo menos que não fere a Deus, da nossa forma de agir como cristão no meio da sociedade. Porque você não fala um palavrão, ou eu não falava um palavrão sozinho. Eu falava no meio das pessoas, no trabalho, no meio do pessoal. E daí, se alguém olhava, eu tinha me batizado, é óbvio que quando eu me batizei, eu falei que me batizei. Era a maior alegria para mim saber que eu tinha me convertido. E eu tentava pregar para pessoas, tentava levar a palavra, só que como que eu ia ter crédito para levar essa palavra, sendo que as minhas atitudes não mostravam isso? A pessoa não precisa ser convertida para te apontar e te dizer que você está errado no que está fazendo. Ela não precisa conhecer muito da palavra. Porque a partir do momento que uma pessoa não conhece da palavra, que ela não conhece a Cristo, ela é do diabo. E o diabo vai, na hora, fazer com que ela te acuse. Na hora, ela vai fazer com que essa pessoa te aponte o dedo. E na hora, nós vamos perder a nossa cabeça, a nossa vida de cristão, e vamos sair fora do eixo. Se as pessoas depositassem a fé na oração com a mesma proporção que depositam em homens que já teriam sido alcançados por Deus, com certeza. Se todas as pessoas que necessitam de alguma coisa chegassem no seu quarto, no seu íntimo, se deitassem sobre a sua cama, se dobrasse teu joelho no quarto, aonde você estiver, com certeza, e orasse e pedisse a Deus, e aquilo, cada vez mais, nós entendemos que nós temos tendo que fazer, virando um hábito, uma rotina, mas não simplesmente uma rotina de simplesmente orar com as mesmas palavras no mesmo período. Cada vez tentando ir mais longe, orando mais, colocando mais diante de Deus, colocando todas as angústias, sejam elas de tamanho muito grande, de pequeno, sejam coisas boas, agradecendo, seja um momento de louvar a Deus, dar glória porque nós vivemos um momento ou conseguimos algo que nós queríamos. Tudo dá graça. Com certeza. Se nós fizéssemos dessa maneira, tenho a certeza que nós alcançaríamos muito mais coisas, ou pelo menos muitas mais coisas chegariam aos ouvidos de Deus, através da nossa oração, do que nós fazendo outras coisas, ou querendo barganhar com Deus para conseguir. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão de temperamento, né? Já ouviram sobre essa questão de temperamento sanguíneo, mas não sei o que tem lá, eu não sou muito ligado nessas coisas. E signo. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre signo e temperamento? Analise uma coisa, existe essa questão de temperamento? Existe. Tem pessoas que são assim, assada, mas por favor, não se pauta uma vida em cima daquilo. A partir do momento que você está pautando a vida em cima de um temperamento, porque eu sou sanguíneo, eu sou mais esquentado, eu tenho que desabafar. Não é assim. Se converta. Porque você precisa mudar essa atitude. Você não pode se pautar em cima de uma coisa que está ali, que eu tenho que agir daquela forma porque eu sou assim. Porque está escrito lá, alguém escreveu que é dessa forma. Um signo é a mesma coisa. Tem pessoas que não saem de casa sem escutar o signo, saber a cor da roupa que vai usar, o que ela pode fazer, com quem, o número que ela pode usar naquele dia para fazer alguma coisa. As pessoas já usam aquela questão, já vão para jogar Mega Sena. Então, irmãos, se nós estivermos pautados nesse tipo de coisa, se nós estivermos agarrados a esse tipo de coisa, em momento algum, nós vamos ter vontade, desejo ou principalmente o querer de mudar as nossas vidas conforme a palavra nos instrui. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Verso 13 ao 16. Verso 13 ao 16, ele não é um ritual que expulsa demônios, sim uma vida aplicada na palavra. No verso 13 a 16 fala sobre a questão dos filhos de Cefa, que por um intermédio viram que aquilo estava crescendo e eles sendo filhos de um sacerdote da região, respeitado, eles o que faziam? Queriam expulsar demônios usando do método nome de Paulo, de um apóstolo. O Paulo de Jesus Cristo e tal.
Irmãos, em nenhum momento não é ritual, não é uma forma de você falar, não é um jeito que você tem, não é uma autoridade de imponência de voz que você leva que vai expulsar um demônio. Ou não é o jeito de você bater em cima das coisas que vai fazer com que as coisas mudem a seu favor. Os caras foram tão azarados que levaram uma roda de pau que provavelmente nunca mais esqueceram. Porque ali a Bíblia fala que eles saíram nus e feridos. Quando a Bíblia fala feridos, provavelmente era um ferimento mais grave. Tiveram que fugir, porque eles abusaram daquilo que eles acham que conheciam ou tinham força para vencer. Percebam uma coisa, uma vida que não é pautada na palavra, não é com jejum, não é com oração, você não consegue vencer demônios, em hipótese alguma. Nunca você vai conseguir. Porque é algo muito maior e muito mais poderoso do que você, do que eu. Não é uma questão de força física, é uma questão de força espiritual. E a força espiritual é adquirida lendo a palavra, se debruçando sobre ela, orando, jejuando, colocando diante de Deus aquilo que é necessário. O jejum e oração, em Mateus 17, 21, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A cura do menino endemoniado. Gente, Jesus falou, os discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio daquele menino. Os discípulos que andavam com Cristo, que teoricamente tinham uma vida muito mais debruçada sobre palavra, sobre momento de oração, sobre jejum, não conseguiam expulsar aquele demônio. Cristo teve que vir e expulsar. E ele fala sobre essa questão que só algumas castas de demônios só são vencidas, só é expulso com jejum e oração. E não é, o pastor Paulo até traz ali, o pastor Léo até trouxe isso sobre essa questão de nós não precisamos mais conhecer o diabo, como muitas pessoas fazem. O pastor Léo até citou esses dias que pessoas fazem entrevista com o diabo para poder conhecer mais o diabo. Quanto? Você deve ter visto muitas coisas na internet, tem os caras entrevistando o diabo para saber o que ele quer, o que ele queria. Coisa que, para mim, aquilo lá é tudo uma sacanagem, cara, porque os caras tentam ganhar dinheiro em cima dos pobres, coitados, porque todas as pessoas que vão para esse tipo de igreja, elas não têm noção nenhuma de palavra, então eles são um pobre coitado, não estou falando em condição financeira. Porque as pessoas não conhecem nada, mas nada da palavra. Porque em nenhum momento confrontam isso. Elas se debruçam sobre isso. Elas aceitam esse tipo de coisa. E a partir do momento em que nós jejuamos, nós oramos e temos uma vida regrada nessa forma, e em oração e jejum, com certeza, irmão, é um período que nós fazemos isso há um bom tempo, que lá para frente nós estamos fortalecidos. Não é uma vez nós fazemos. Não é uma vez para nós fazermos. É algo diário, semanal, mensal, anual, para toda a nossa vida. Tem pessoas que acham que são espirituais porque elas têm eloquência no falar e principalmente uma voz imponente ao falar alguma coisa, ou principalmente no momento da oração. E não é assim. Se uma pessoa dessa tem encontro com um demônio e tenta expulsar, com certeza ela vai ser humilhada diante de Deus. Uma história, Hernandes Dias Lopes conta uma história de que um dia ele foi para Recife pregar numa igreja presbiteriana numa formatura de alunos de teologia. E esses alunos de teologia veio depois no final deles veio no final do culto e falou com o Hernandes que ele tinha vivido uma experiência que ele não ia esquecer pro resto da sua vida. Ele chegou e começou a contar dizendo que um dia convidaram ele para ir pregar numa das igrejas bem renomadas de São Paulo presbiteriana. E ele sai lá de Recife e vem para lá para pregar e se hospeda na casa do pastor. E nesse período que ele estava na casa do pastor, já no final da tarde, se preparando para ir para a igreja, para
ministrar a palavra, uma mulher chega correndo e gritando: pastor, pastor, ajuda a gente. Tem uma vizinha nossa lá que está endemoniada. E nós precisamos que o pastor vá lá para poder expulsar esse demônio. E daí nisso deu um estalo do pastor, meu, justamente, irmã, chegou um pastor que é um cara de Deus, que veio trazer a palavra, e eu vou levar ele para essa missão. Na hora, esse rapaz tremeu as pernas, porque foi uma coisa que ele nunca tinha vivido ainda. E eles, não, mas ele disse que não ia, daí o pastor disse: não, vamos, você vai. E levou ele. Quando eles estavam chegando a algumas quadras da casa, eles escutavam lá de longe essa mulher gritando, gritos tenebrosos, que todo mundo ouvia e que ele já tremeu mais ainda. Ou você já deve ter passado por um momento que você teve medo, que a tua perna começou a querer voltar do lugar de onde você estava vindo. E nesse momento que eles chegaram lá na casa, rodeado de gente. O pessoal, todo mundo escandalizado, todo mundo com medo, com a cara amedrontada. A mulher lá dentro, um fuzuê total. O pastor disse para o rapaz: pega e vai. Segue lá para dentro, é com você hoje. Ele com medo, mas foi. Quando ele entrou dentro da casa, ele se deparou com uma mulher toda descabelada, com a cara desfigurada, com olhos cheios de ódio, olhando bufando e falando coisas que ele não entendia. E ele chegou, no mesmo momento que ele tentou esboçar uma palavra para falar contra aquela mulher deu um tapa na cara dele, e ele caiu no chão. Ele ficou por mais de 1 hora deitado no chão, sem se mexer, só lá, com o olho fechado. Ele contava na história que ele estava contando para o Hernandes, dizendo que aquele momento passou um filme na cabeça dele. O período que ele fez teologia, tudo que ele tinha estudado, tudo que ele tinha vivenciado, tudo aquilo que ele tinha aprendido. Ele falou: e eu estou vivendo isso. E colocando para Deus: Deus, me dá graça para que eu não seja envergonhado diante do diabo. Que eu possa, Senhor, se levantar com a autoridade do Senhor, para expulsar e libertar essa mulher. E nesse momento ele começou a orar e foi orando. E daqui a pouco ele percebeu que essa mulher caiu. E ela caiu e ele se levantou. Aí o Hernandes diz que diante de Deus, humildade. Diante do diabo, autoridade. E ele se levantou e começou a orar e expulsou o demônio daquela mulher. Aí no final, ele traz e diz ao pastor Hernandes, dizendo que uma das coisas que ele percebeu e que aprendeu para o resto da sua vida, que não adianta nós termos uma bacharel em teologia, mestrado, não adianta nós sermos alguém bem visto dentro da igreja como um diácono, um irmão que oferta, alguém que ajuda, um crente bem visto na sociedade, se nós não tivermos uma vida espiritual sadia, abundante diante de Deus. Em nada adianta. Nesses momentos, nós somos os mais fracos. Se nós estivermos fora disso, se nós estivermos fazendo da maneira errada. Então, que nós possamos entender que não adianta somente nós querermos expulsar demônios, querermos ser usados por Deus, quando nós deixamos de praticar a palavra. Não queremos ouvir, não queremos buscar, não queremos ter uma vida de oração, não queremos jejuar, não queremos fazer coisas que vão nos santificar e que nos levar adiante. No verso 17, a partir de vivermos a Cristo, e somente a partir daí que as pessoas vão ouvir o Evangelho. A partir do momento que nós vivermos a Cristo, vivermos como a palavra nos instrui, só a partir daí as pessoas vão ouvir o Evangelho. Irmãos, em nenhum momento que nós pregarmos a palavra, se nós não tivermos uma conduta de vida perante a sociedade como cristãos, a palavra não vai entrar nos ouvidos das pessoas. Em nenhum momento. Não adianta nós tentarmos tocar goela abaixo nas pessoas. Elas não vão compreender essa atitude se nós não tivermos uma atitude de cristãos. A partir do momento em que nós vivemos a palavra, que nós estamos pautados nisso, quando nós pregarmos isso para alguém, não é nós que vamos fazer. É o Espírito Santo que vai agir através de nós, em cima da palavra que foi pregada.
Você não precisa se descabelar, você não precisa se debater em cima desse tipo de coisa. Você pode fazer com tranquilidade, se preparando, se dedicando, vivendo uma vida de um verdadeiro cristão. E a partir do momento que você abrir a boca, você não vai precisar falar muito, porque as tuas atitudes e principalmente a tua vida cheia do Espírito Santo vai fazer com que as pessoas ouçam aquilo que você está falando. No verso 18 e 19, o arrependimento é a mudança de vida das pessoas que vai nos mostrar o verdadeiro evangelho que está sendo pregado. Marcos 4 fala sobre a parábola do semeador. E é literalmente isso. A partir do momento em que nós não vivemos uma vida com Cristo, não vivemos uma vida pautada na palavra, irmãos, podemos pregar, vai ser como a parábola do semeador. A semente vai cair no beiro do caminho, os passarinhos vão comer, o sol vai queimar, vai cair no meio da pedra, não vai dar nada, a raiz vai secar. O que nós fizermos, mas a partir do momento em que nós temos uma vida pautada com Cristo, a partir do momento em que nós temos uma vida direcionada através da palavra, com certeza, a nossa semente vai cair em terra, e terra que produz. Porque a partir dali, Deus nos direciona a falar. Pessoas são alcançadas, e tudo aquilo que nós falamos não é algo que vem de nós. É algo que nós tiramos e nos abraçamos da palavra. Daquilo que é de Deus. Porque temos uma vida com Deus. Podemos falar com autoridade sobre isso. Porque vivemos isso. É muito mais fácil. Pega você no seu trabalho. Algo que você faz no seu trabalho, que você faz há anos. Você só vai ouvir alguém que tenha, no mínimo, a mesma experiência que você. Você pode até ouvir um conselho, mas você vai diluir muito aquilo que está sendo falado para ver se tem lógica. Porque você não vai conseguir ser enganado. E é isso que nós temos que entender. Ninguém vai nos enganar. Nós realmente vamos saber, literalmente, o que é um demônio. Quando uma pessoa está endemoniada, a gente vai perceber. Porque nós estamos pautados no Evangelho. Nós sabemos o que nós estamos falando. É aquilo que nós estamos vivendo. Você não precisa procurar demônio. A partir do momento que ele aparecer, você vai perceber. Só que nós temos que estar prontos. Porque senão nós vamos passar vergonha. As velhas práticas do pecado, sendo deixadas para trás, mostra que a palavra alcançou os corações das pessoas e as vendas dos olhos foram tiradas. A partir do momento em que pregamos o Evangelho verdadeiro e genuíno, você não precisa se preocupar com a pessoa, o que ela achou. Com o passar do tempo, você vai ver a vida que ela vai começar a viver. Se ela compreendeu o Evangelho, se ela compreendeu realmente quem é Cristo, a mudança de vida ela vai fazer. Ela vai começar a mudar tudo aquilo que ela fazia. E é na mudança da vida daquela pessoa que você vai ver se realmente ela entendeu a palavra. E é isso que muitas vezes as pessoas não botam crédito na gente. Porque muitas vezes a nossa vida não é base para ninguém. Coisas que nós falamos, muitas vezes não faz sentido nenhum quando nós não vivemos. E no verso 20, esse versículo mostra que nós somente através de uma vida aplicada na palavra que vai fazer o Evangelho continuar avançando. Somente a partir daí o Evangelho vai continuar avançando, quando nós se dedicarmos. Você já pensou, daqui uns anos, a questão de pregação da palavra, ou até, não levando só para a questão de pastoral, mas os irmãos em si, qual que é a tua disponibilidade de levar a palavra a alguém? De falar de Cristo, do amor de Cristo para alguém? Analise isso e pense daqui uns anos como vai ser. Se nós não tivermos o desejo e a vontade, daqui uns anos isso vai se perder. Vai sobrar para os coitados quem tem o chamado pastoral se dá o jeito de pregar e tentar alcançar vidas. É óbvio que não depende só de nós. O Espírito Santo vai fazer isso. Só que nós temos que ter o desejo. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós estamos fora. Em todo momento cabe a cada um de nós pregarmos a palavra. E não é uma questão só pensando no futuro.
é pensando no agora, nas nossas vidas, como cristãos. Ou será que isso não vai ser cobrado de nós, quando chegar lá nos finalmente? Tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Tudo aquilo que Deus nos capacitou e nos deu dons para isso, vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de mim. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que se atentar. Estamos começando a priorizar muitas outras coisas, menos a palavra. E nós temos que ter esse cuidado. Concluindo, 3 coisas que nós podemos, para refrescar a nossa mente, para que nós possamos pautar 3 coisas do que foi trazido hoje. Primeiro, a autoridade não está sobre homens, mas flui através de homens que vivem a palavra do Senhor. A autoridade nunca esteve sobre nenhum de nós. Mas através de nós, a autoridade de Cristo é imposta. Quando vivemos a palavra, vivemos verdadeiramente uma vida de cristãos. E nós temos que entender e compreender isso e não esquecer disso. Que a partir do momento que você perceber que tem alguém se engrandecendo e dizendo que ele é que está fazendo, que Deus o abençoou e ele tem o poder sobre isso, você já vai entender que aquela pessoa está totalmente fora do conceito de cristão. Ele está colocando a si como superior, ou como que ele é o melhor, ou que pode fazer pelos outros, que talvez Deus não esteja fazendo, supostamente, o que ele está dizendo. Segundo, não vencemos uma batalha espiritual com coisas palpáveis, ou como objetos supostamente santos, mas com uma vida de jejum, oração pautada na palavra, com conhecimento aplicado em nossas vidas e não somente em conhecimento adquirido. Entendamos uma coisa, não é somente vir aqui e ouvirmos a palavra que nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus. Temos que aplicá-la em nossas vidas. Se você é um ouvinte da palavra de Deus e não aplica, você está perdendo o seu tempo. Porque nada te adianta. Nada adianta se nós não colocarmos isso em prática na nossa vida, no diário da nossa vida. Lá no nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade. O evangelho tem que sair para fora dessas 4 paredes. Não vivemos uma vida de cristão somente aqui dentro. Nós temos que viver lá fora. E é lá fora que nós vamos alcançar vidas. Todos que estão aqui, eu creio que já se batizaram e estão encaminhados, conhecendo a palavra, melhorando dia após dia, até o momento que Cristo voltar. Mas e aquele mar de gente que tem lá fora que não conhece a Cristo? Aquele monte de igrejas lá fora que em nenhum momento pregam o evangelho. Tem muitas igrejas, irmãos, que não pregam o evangelho. E eu não tenho medo de falar isso porque eu sei. Pessoas deixam muitas vezes de pregar o evangelho para falar da sua vida ou para arrecadar benefícios para um crescimento próprio dentro da igreja. Dê graças a Deus pela palavra que você ouve, pelo momento de palavra, os cultos de oração pelo net nas terças-feiras, porque muitas igrejas não têm isso. Você é um beneficiado disso. Muitas igrejas que você vai, não se é pregado a palavra. Trazem alguma coisa, mas simplesmente para atingir um outro objetivo. Não é todas, mas tem muitas. Eu acho que é a maioria hoje. Terceiro e último, o arrependimento das pessoas é o que nos mostra que estamos verdadeiramente pregando o evangelho de Cristo. Isso é o fato. As pessoas se arrependeram, começaram a mudar de vida, você está no caminho certo. Se você pregou, se você caminhou com essa pessoa e ela mudou de vida a partir dali, ela realmente conheceu a Cristo e teve uma mudança de vida, saiba que você está pregando o verdadeiro evangelho. Porque a partir de você pregar o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo faz a vida na obra dessa pessoa. E a partir dali, ela vai caminhar de uma forma que seja falada como cristão, dita como um cristão. E ela vai, com certeza, além disso, e pense que talvez você esteja falando, levando a palavra a um futuro pastor, a um futuro missionário, que vai alcançar muito mais vidas através de 5 minutos que
que talvez você levou para evangelizar essa pessoa. Não perca a oportunidade, irmão. Em nenhum momento o diabo não perde a oportunidade de destruir, de arrebentar, de acabar com a vida de alguém. Em nenhum momento ele perde. Mas nós, muitas vezes, deixamos oportunidades passarem porque nós não estamos focados na palavra do Senhor. Se dedique um pouco mais. É uma coisa diária. Talvez você não vai conseguir nada imediato, mas futuramente você vai estar bem amparado biblicamente e com uma vida espiritual bem ampla. E a partir dali, tudo vai ser mais fácil para você pregar, para você levar a palavra às pessoas e com certeza alcançar mais vidas para o reino de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar? Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem dado-nos oportunidades, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra e com certeza, Deus, refletirmos sobre tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, porque tudo, em algum momento, Senhor, nós temos que melhorar. A nossa vida não é perfeita. Coisas, Senhor, têm a ser melhorada diariamente em nossas vidas, para nós cada dia mais se parecermos com o Senhor. Cada dia mais nós caminharmos com o Senhor mediante a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, se inspirar em pessoas como Paulo, se inspirar como os apóstolos, Senhor, em tantas outras pessoas, ó Deus, que têm dedicado as suas vidas para o Evangelho, Senhor. Que não somente, ó Deus, nós possamos dedicar a nossa vida numa questão de vencermos aqui, de nós conseguirmos uma boa condição financeira, mas que nós possamos nos deleitar na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar prontos, Senhor, espiritualmente, para quando as batalhas espirituais aparecerem, Senhor, nós podermos ser, ó Deus, pessoas que vão libertar muitas vidas, ó Deus, ajudar a libertar vidas através do Senhor. Através de tudo aquilo que o Senhor nos enche, através de tudo aquilo que buscamos, e com certeza o Senhor está nos capacitando, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, fazer acima de tudo a Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, nos deleitar na Tua palavra, que nós possamos jejuar, que nós possamos orar, Senhor, e colocar a nossa vida diante do Senhor todos os dias, entendendo que somos necessitados, ó Deus, necessitados de sermos amparados pelo Senhor, necessitados de sermos abastecidos com sabedoria vindo do Senhor, e que precisamos, ó Deus, precisamos todos os dias da mão poderosa do Senhor nos guardando e nos livrando de todo mal. Porque em nenhum momento, Senhor, com as nossas forças, em nenhum momento, ó Deus, com a nossa vida, Senhor, que temos hoje, podemos garantir, Senhor, que conseguiremos acordar amanhã. Tudo está em Tuas mãos, ó Deus. Tudo está pautado no Senhor. E a nossa vida está entregue a Ti, Senhor. Que o Senhor nos guarde e nos livre e fortaleça, Senhor, para que nós possamos todos os dias ser pessoas que levam a palavra do Senhor adiante, com certeza, mais vidas alcançadas a cada instante. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.